Sobre o seu começo. Você é um artista muito jovem, nasceu em 84. 84, começa a fotografar aos 15 anos de idade, 16 anos de idade. Me conta um pouco essa história desse desejo da fotografia aos 15 anos de idade. Na realidade, eu acho que eu posso até dizer que foi um pouco antes disso, porque meu pai me dava as câmeras, aquelas câmerazinhas que existiam antigamente, aquelas câmeras Love, e eu com 9, 10 anos de idade saía nos cantos, não gostava, odiava bater foto de gente, batia foto de tudo que eu via, eu saía fotografando. E aí quando eu fui morar fora com 13, 14 anos de idade, aí voltei, fui morar fora de novo com 15, e aí a gente foi fazer uma viagem nessa época e meu pai tinha uma câmera profissional, uma CLR boa, e eu era doido para mexer na câmera, eu não deixava nem tocar, eu olhava para ele, ele brigava comigo, e aí por acaso nessa viagem ele chegou e me ofereceu, me deu a câmera de presente. E com isso, na época, quando eu já estava estudando lá na Europa, estudei na Suíça durante 3 anos. Esse é um outro ponto que a gente pode detalhar, né? Esses seus estudos na Europa, na Suíça. Que são estudos dentro do campo da arte, né? História da arte, fotografia. Existia, exatamente. Eu fui para estudar, fazer os últimos 3 anos, né, antes de entrar na faculdade. E eu estava decidido de morar lá. No caso, eu sempre gostei de desenhar e pintava também. Quando eu estava no Brasil, eu fazia um pouco de escultura, brincava um pouco. Minha mãe pinta também, tem um ateliê dela. E nesse momento, quando eu me mudei lá para a Suíça, na grade curricular você poderia escolher artes como... Na Suíça, para você fazer o BAC, né, que é o Baccalaureate, que é um exame muito difícil, que eles têm lá como se fosse um vestibular, a preparação dele existe a artes dentro dele. E eu cheguei a estudar durante os 3 anos que eu estava lá artes e, no caso, também fotografia durante os 3 anos. E com isso, quando eu ganhei a câmera do meu pai, eu revelava o próprio filme lá, a gente pegava, fechava o banheiro todinho, botava os químicos, comprava os químicos tudinho lá e revelava no próprio banheiro minhas fotografias e foi uma paixão que eu fui desenvolvendo lá, apesar de que desde criança eu sempre fui louco por cinema. A minha intenção era me formar e viajar ou para os Estados Unidos ou ficar por lá pela Europa e estudar cinema. E nesse momento, quando eu passei os 3 anos lá na Suíça, eu mexendo muito com fotografia, quando eu voltei para o Brasil, minha mãe pediu que eu passasse 1 ano no Brasil quando acabou o meu colégio lá na Suíça. Só 1 ano mesmo sabático, ou então de estudar alguma coisa, fique 1 ano aqui no Brasil, que eu não aguento mais ser longe de mim. E se você decidir depois viajar para outro lugar, você pode ir. Aí no caso, quando eu voltei para o Brasil, o que eu tinha de mais fácil fazer lá no Brasil, aqui no Brasil, né, é a fotografia. O cinema é muito complicado porque desde recursos, material, equipamento, gente, é bem mais complicado que você trabalhar com fotografia. Apesar de hoje em dia a fotografia você conseguir fazer sets de foto, coisa parecida, cinematograficamente grande, né? Aí no caso, quando eu cheguei no Brasil, eu cursei publicidade, propaganda e minha dedicação todinha foi em cima de fotografia publicitária. Cheguei a trabalhar também em alguns lugares fazendo fotografia publicitária. Você tem um currículo grande de fotografia publicitária, né? Muitas obras publicadas, editadas. Tem algumas obras publicadas, fiz também alguns trabalhos jornalísticos quando dava. É aquele negócio, quando você está crescendo, você vai atrás do que você acha que vai se adequar melhor para onde você vai conseguir uma renda melhor. E em cima disso eu comecei a fazer essas viagens cada vez mais para o exterior. Num workshop que o Steve McCurry veio fazer aqui no Brasil, foi onde eu conheci ele. E foi onde eu me interessei muito mais ainda pela esse tipo de fotografia documental que eu faço viajando para o exterior. E eu acho que também um pouco desse toque de procurar detalhes nas imagens, dedicar a minha imagem não só a cor ou a forma, né? E sim procurar alguma coisa mais no estilo bressoniano, que é o momento decisivo, você procurar a imagem perfeita, com a composição correta e tudo mais. E a primeira exposição foi em 2009? Foi, a minha primeira exposição solo foi em 2009, que eu já tinha exposto já em 2005 eu fiz uma exposição de vídeo, na época, vídeo experimental em Portugal, no Palácio da Independência. Foi um coletivo que na época eu trabalhava junto com um grupo de outros 3 artistas
que era chamado Sociedade Coletiva, e a gente fazia alguns trabalhos e fazia exposições em lugares diferentes. A gente fez lá em Fortaleza, fez em Portugal, e no caso em 2009 foi a minha primeira exposição que eu fiz solo lá no museu, no MAC de Fortaleza, no Dragão do Mar. E de lá você vem realizando exposições, acontece essa agora pela primeira vez na Bahia. Na Bahia, exatamente. Esse ano eu já tive agora eu tô com uma exposição agora nos Estados Unidos, no Colorado, e veio essa oportunidade de fazer aqui em Salvador, que para mim já é um grande salto para mim como artista. Vim para começar a distribuir no resto do Brasil, e é mais que uma honra estar aqui em Salvador e fazer uma exposição aqui. E o Dragão do Mar, de certa forma, continua com a apresentação do seu catálogo, sua exposição, né? Que é do Zé Guedes, né? Exatamente. Que no caso, diretor, né? É o diretor-curador lá do Museu de Arte Contemporânea de lá. E no caso, quem montou essa série todinha foi eu em conjunto dele. Exatamente para essa exposição de 2009, a gente se juntou e ele falou, não, eu queria ver um material teu. Ele já tinha um tempo que ele queria ter dado uma olhada para exatamente fazer uma exposição lá no Dragão do Mar. Na época, em 2009, na realidade, eu ia fazer uma exposição totalmente diferente. E eu mostrando esse material que eu tinha, esse material que é totalmente novo, eu não tinha mostrado ainda a ninguém. E ele sentado lá comigo, a gente conversando, ele viu esse material e falou, rapaz, isso aqui eu vou fechar o museu, vou fazer só para ti mesmo, a solo lá. Porque na época eu ia fazer um de documental, mas era um coletivo, que ele estava procurando alguns artistas para fazer uma exposição lá. E quando ele viu esse material, ele adorou e falou, não, isso aqui realmente tem que ser mostrado. E esse material dessa exposição, pelo que nós conversamos, ele é múltiplo, né? Ele encolhe e amplia de acordo com o espaço e com o... E também é uma exposição que é diferente, né? Porque tipo assim, o tamanho dessas imagens são muito grandes para ser mostrado em qualquer lugar. Como o espaço do museu é maior do que galerias em geral, ela se adequou bem no início lá. E com isso você vê, ele tem aspectos bem diferentes, mas que todos se juntam em um só ponto, que no caso é o próprio nome da exposição, que é o Pictoriais. Elas remetem um pouco, se você vê as tonalidades, tudo, elas dão um quê de pintura, né? De pintura. E agora, para frente? Alguma viagem? Porque das viagens saem exposições. Com certeza. Viagens saem as fotos. Viagem para esse ano eu ainda pretendo ir ainda para Cuba, é o que eu tenho ainda marcado até o final do ano. Cuba e México, eu quero ir ver o Dia dos Mortos no México. E também agora no começo do próximo ano vou para a Índia de novo já, recebi até ligação agora, vai fazer uns 3 semanas, 4 semanas, junto com o Steve de novo, que é quem eu viajo muito. E além disso tem também uma exposição agora em Fortaleza, uma outra solo, que vai ser lá em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza. Eles têm um espaço lá, no Espaço Unifor, que é um espaço enorme também, que vai ter uma outra exposição lá, com outro tema, agora em outubro. E o tema Brasil? Quando é que entra nessa obra aí, hein? Isso é que todos me perguntam, e é uma coisa que eu gostaria muito de desenvolver. Eu pretendo agora fazer um material totalmente novo. É um trabalho que eu estou querendo desenvolver em cima até na época da Páscoa, que tem os papangus, que é daqui no Nordeste, é uma coisa super conhecida, os papangus. É um trabalho que eu quero fazer em cima disso. E também pretendo até agora, no final do ano, fazer algumas viagens no interior para fazer algumas fotografias documentais, mas com apelo mais trabalhado. Alguma coisa com cenário, procurar também ainda em cima desse aspecto pictórico da imagem, né? Alguma coisa que remeta à pintura local, mas alguma coisa que não foi realizada por lá, né? Rodrigo, obrigado pela conversa, pela entrevista. Tá? Um abraço. O programa Ateliê conversou com o fotógrafo Rodrigo Frota. Até o próximo.